Vivemos dias em que política e religião estão se misturando de maneiras perigosas no nosso Brasil. Recentemente, vimos uma tentativa de golpe de Estado onde muitos civis foram manipulados, inclusive pessoas de fé, que acreditaram estar lutando por algo justo, mas na verdade foram enganados. Essas pessoas agora enfrentam as consequências de suas escolhas. E o que mais preocupa é que, mesmo diante da justiça que já foi estabelecida, alguns políticos, muitos deles que também se dizem cristãos, estão tentando criar leis que favoreçam criminosos interesses pessoais, deixando de lado as necessidades reais do povo. A palavra de Deus nos adverte sobre isso. Em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, Paulo nos ensina que toda autoridade é constituída por Deus, mas essa autoridade deve servir para o bem e não para o mal. Quando líderes usam sua posição para promover injustiça, estão se afastando do propósito divino. O profeta Isaías também declarou em Isaías capítulo 10, versículo 1 e 2, ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos de opressão, para privar os pobres de seus direitos e da justiça dos oprimidos do meu povo. Isso é exatamente o que acontece quando políticos criam leis para se beneficiar, enquanto o povo sofre sem respostas. O profeta Miqueias reforça em Miqueias capítulo 3, versículo 11. Os seus líderes julgam por suborno, os seus sacerdotes ensinam visando lucro, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Esse texto ecoa fortemente em nossos dias, quando vemos autoridades políticas, até religiosas, usando sua posição para manipular e enganar. Jesus também alertou em Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Muitos líderes se apresentam como servos de Deus, mas suas intenções são egoístas. E em Jeremias capítulo 17, versículo 5, a palavra é clara. Maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Nossa confiança não deve estar em partidos, ideologias ou políticos. Ela deve estar somente em Cristo. O nosso chamado é ser luz do mundo e sal da terra, como Jesus declarou em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Não podemos ser manipulados nem usados como massa de manobra, mas sim viver de forma que a verdade de Deus brilhe através de nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, precisamos buscar discernimento espiritual. A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Precisamos provar todas as coisas e reter apenas o que é bom. A justiça humana pode falhar, mas a justiça de Deus jamais falhará. Em Salmos 94, versículo 20 e 21 lemos: Acaso pode o trono da injustiça estar em aliança contigo? Eles planejam contra a vida do justo e condenam os inocentes à morte. Mas Deus é o nosso justo juiz e ele não será enganado. Por isso, o chamado para nós hoje é claro: permaneçamos firmes na verdade do Evangelho. Que a nossa fidelidade esteja somente em Cristo e que possamos viver de acordo com a palavra, sem nos curvar diante de interesses humanos. Seja um cristão que busca a verdade em Cristo, que não se deixa enganar e que permanece firme, porque a luz da justiça de Deus sempre prevalecerá. O Brasil enfrenta dias de engano e manipulação, e muitos estão sendo enganados até mesmo dentro da fé. Descubra como a palavra de Deus nos guia diante de líderes, leis injustas e falsos profetas. Romanos 13 nos mostra o caminho da verdadeira autoridade. Venha refletir conosco e fortalecer sua fé.